Escolher os materiais certos para sua casa em Light Steel Frame pode significar a diferença entre uma casa durável e eficiente ou dores de cabeça e gastos desnecessários. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia. Na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras em Light Steel Frame. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 50. Eu particularmente não imaginava que ia conseguir gravar 50 vídeos em um curto espaço de tempo, mas veio essa ideia na cabeça e estou persistindo porque realmente eu acredito que a gente vai poder ajudar muitas pessoas a aprender com alguns erros que a gente teve, com alguns conhecimentos que a gente adquiriu a mais também estudando. Então, o objetivo dessas aulas é justamente isso, que pessoas não tenham os mesmos erros que a gente teve, não cometam os mesmos erros que a gente teve, entenda tudo isso que a gente está passando aqui nas aulas, porque é realmente o que a gente acredita que faz uma obra de steel frame funcionar e funcionar da melhor forma, e não acreditar que simplesmente utilizando os materiais a gente vai ter algum tipo de problema. O objetivo aqui dessas aulas, inclusive, é comum no marketing, né? Fazer vídeos, sequência de vídeos para depois vender alguma coisa, mas não é esse o objetivo aqui dos nossos vídeos. Eu não vou, fiz uma promessa para mim mesmo que eu não vou fazer curso nenhum online. O objetivo é realmente fazer isso, ensinar, mas claro, a gente aqui tem a nossa empresa de projetos, a gente faz todo o planejamento pré-obra, de uma construção, integralização entre os projetos, planejamento, orçamento e faz gerenciamento de obras aqui para a região de Sorocaba. O objetivo nosso é agregar para a gente vender esses serviços que a gente trabalha aqui na empresa, consultorias para profissionais que vão construir sua primeira casa em steel frame. É esse o nosso objetivo. Cada vídeo aqui, o objetivo é esse. A gente está vendendo esses serviços que a gente faz, mas nada, a gente não vai vender nada online. E é realmente poder ensinar aqui para a pessoa que assistiu um desses vídeos nosso pegue um pouco dessa informação que a gente está passando e utilize se ela está pensando em construir em steel frame, seja ela profissional, seja ela cliente final que vai fazer a sua casa, porque realmente vai fazer a diferença e muita, até financeira. Então, o primeiro ponto aqui para a gente fazer as escolhas de materiais para uma casa de steel frame começa na estrutura de aço. Só que para escolher a estrutura de os materiais de steel frame, lembra, e fala em todos os vídeos, começa com projetos. E os materiais de steel frame vai começar com um projeto estrutural de steel frame bem feito, que aí nele vai indicar lá a espessura do aço, a largura de todos os perfis que a gente vai utilizar, as encaixes adequadas para o aço de acordo com a região que você vai fazer a construção. Então, todas essas características que são normativas, tem normas que o projetista vai utilizar como base, ele vai referenciar no projeto e aí você, na hora de comprar os materiais para sua obra, precisa de exigir para a empresa que você for comprar esse aço, todas essas informações da maneira correta. Então, precisa de ter o laudo ali da proteção das encaixes, precisa de ter análise dessa espessura, você está com a espessura adequada, o perfil que você está comprando, então todas essas informações a empresa precisa te entregar um documento conformando que está, certificando que está tudo conforme o exigido. Depois disso, a gente tem as placas de fechamento, tanto externo quanto interno. Da mesma forma, placas são especificadas em projeto executivo. Placas não são, vou construir a minha obra de steel frame, fiz um projeto arquitetônico, fiz um projeto estrutural, agora vou começar a obra de steel frame. E aí você começa a orçar em várias empresas e cada empresa te passa um orçamento de uma placa diferente. Não, por favor, esse é um dos principais aprendizados que eu te diria. Não caia nesse ponto. Às vezes o valor que você pagaria para mim na consultoria, a gente economizaria tomando as decisões corretas, fazendo as análises corretas para a sua necessidade real do seu projeto com essas placas. Lembrando, por isso que eu falo sempre a sua necessidade, porque nem sempre vai ser o mais barato. Nem sempre sua necessidade vai ser o mais barato.
Às vezes sua necessidade é o melhor custo-benefício, não mais barato. Porque eu acho que se você tem condições de fazer uma casa maior, né, a gente falando casas acima de 1 milhão, que são casas com investimentos maiores, você não quer investir esse valor para um ano, 2 anos, você já ter que estar mexendo na sua casa de novo, porque foi escolhido materiais que não têm uma boa durabilidade, que não vão ter uma aplicação adequada ali e vai te trazer novos custos num curto espaço de tempo. Então, por isso a gente precisa planejar da forma correta. Então a gente vai para placas internas, já gravei vídeo sobre fechamentos internos, lembra? A gente tem vários tipos de placa de gesso, tem placas de gesso para melhor desempenho, tem placas de gesso mais simples, tem regiões que às vezes é uma região de área molhada, tem às vezes uma região de sauna, estão fazendo muita sauna hoje em dia nas casas também. Então a gente precisa de ir pontuando cada uma dessas placas de cada uma dessas regiões. Nem sempre essa empresa que você chega e pede um orçamento genérico, ela vai se atentar aos detalhes realmente da sua casa personalizada. Essas empresas recebem todos os dias lá um monte de orçamento. Então elas não têm tempo, não tem gente para ficar olhando com detalhe. Elas vão olhar metragens ali rápida, é tudo em escala, não dá tempo de ficar personalizando muita coisa. E vai, tipo, esse orçamento. Claro que às vezes uma ou outra vai se atentar em algum ponto assim, mas você sempre está correndo risco. Por isso, faça o caminho certo, planeja, escolha adequadamente. Regiões de. Uma das preocupações também de quem constrói steel frame, regiões que vai ter alguma fixação na parede. Então, em projeto, você já consegue planejar certinho essas paredes, já com a arquitetura em mãos ali, você já projeta certinho quais as paredes que vão ser passíveis de fazer alguma fixação, então já é planejado as placas adequadas. Depois a gente tem placas externas, ponto muito crítico, são as placas internas. Fachada é o ponto mais crítico da casa, está exposto a sol, chuva, vários tipos de intempéries. Então, hoje a maioria das casas, infelizmente, não são projetadas para proteger a fachada. São casas sem beirais, sem nenhum tipo de cobertura ali. São paredes retas que faz a fachada estar totalmente exposta. Então, a gente precisa de escolher materiais adequados, principalmente para essas fachadas que não têm nenhum tipo de proteção. Então, também não é colocar lá qualquer tipo de placa. Porque assim, ó, quando a gente vai para o steel frame, a gente tem duas opções. Ou a gente faz isso que eu estou falando, planeja tudo e adapta, escolhe os materiais realmente para o seu projeto, os mais adequados para a durabilidade da sua casa, ou você joga a responsabilidade para uma indústria. E aí, eu jogar a responsabilidade para a indústria você comprar todos os materiais que ela especifica. Então, você vai fazer uma fachada. Então, ela especifica essa membrana X, essa placa X, tá, tá, tá. Então você vai utilizar todos esses materiais que ela está fazendo. Só que te dou um alento também de experiência. Eu sou amigo de várias empresas, não tenho problema direto com nenhum deles, mas a gente profissional que está na frente da obra, a gente tem que estar sempre atento. E eu já tive essa experiência. A empresa, ela é feita para não dar garantia. Então, por mais que a gente se respalde, tente de ali se respaldar de tipo, fazer tudo conforme eles recomendam, a primeira vez que eles vão na obra, eles vão caçar uma vírgula que você fez errado para ponto. Agora não tem como dar garantia, porque um parafuso aqui você colocou diferente do que a gente recomenda. E aí a gente perde total garantia, porque tem que ser 100% do jeito que eles recomendam. Vitor, mas é só fazer. É só fazer, mas mesmo assim é um transtorno, porque é difícil. Eles caçam qualquer vírgulazinha para dizer que você não fez e pronto, eles não tem como dar garantia mais, porque um detalhezinho você fez errado ali na sua obra. Então, assim, eu não arriscaria só nesse ponto. Eu acho que é importante, igual eu falei, sou amigo das empresas, não tem problema com nenhuma delas. Sou a favor de realmente utilizar o produto, até porque fizeram testes com os materiais, então é uma forma de garantia que a gente tem, mas a gente não pode ficar preso só nisso. A gente tem que ter as nossas próprias estratégias e essas estratégias são pensar antecipadamente, pensar em bons projetos, igual eu falei, proteções adequadas, tudo isso, para a casa realmente ser durável e a escolha de materiais corretas para a sua construção. E aí a gente alinha com o fornecedor de utilizar os materiais
que ele recomenda. Eu diria que hoje esse é o sucesso para cada obra para evitar dor de cabeça. Porque você vai ver, fachada, ele tem lá várias opções, tem cimentícia, tem um vídeo também sobre as placas de fechamento externo, tem cimentícia, tem hoje as placas de gesso com fibra de vidro, tem o sistema EIFS, que é o sistema com isopor, tem XPS. Então, tem vários tipos de material que não é só a gente utilizar um e pronto. A gente tem que fazer as escolhas adequadas, a gente tem que personalizar da forma correta para que você realmente tenha aquilo que eu falei no início do vídeo, sua obra durável e resistente. Depois, a gente tem a parte de isolamento térmico e acústico, que eu também digo que é um ponto crucial. Crucial por quê? Isolamento térmico e acústico pode ser por bem, térmico, principal térmico, ele pode ser por bem, ele pode ser por mal. Então, aquilo, você está isolando. Se você projeta mal, você pode isolar calor, quando você não quer calor dentro da sua casa. Então, a gente precisa de ter estratégias corretas em projeto, e aí, a hora que a gente vir para o isolamento, a gente vai escolher os materiais de isolamento adequado. Às vezes a gente pode personalizar isolamento para cada parede, uma fachada que está mais exposta ao sol, uma fachada que está menos exposta, paredes internas. A gente pode adaptar vários tipos de isolamento à casa, e a gente está realmente pensando, planejando 100% uma casa. Pensa que maravilha, você vai ter realmente a casa com o menor custo-benefício, porque ela foi pensada, ela foi personalizada para a sua necessidade, para a necessidade sua e da sua casa, porque a casa a gente está construindo em um local específico, então esse terreno específico tem algumas necessidades específicas e, claro, precisam ser alinhadas com a utilização da casa por vocês. Então, isolamento a gente vai ter lá, lã de vidro, lã de PET, lã de rocha, espuma de poliuretano. Então, cada uma tem suas características. Umas isola mais, outras isola menos, umas são mais simples de aplicação. Então, a gente vai avaliar qual que é melhor para a sua necessidade. E quando a gente fala de isolamento acústico, também a gente precisa de escolher os materiais corretos, com a espessura correta, não só colocar lã e atentar para outros pontos, porque isolamento acústico é complicado. Qualquer frestinha, a gente já tem uma passagem de som e a gente perde a eficiência nesse isolamento. E aí aquela parede que a gente investiu ali em materiais não tem qualidade. Então a gente precisa pensar em cada detalhe, cada possível fresta que pode ter na casa, principalmente se a gente está com essa vontade de realmente ter isolamento acústico. Então a gente precisa ser intencional naquilo. Quando a gente vai para a parte de revestimentos, tanto externos quanto internos, pintura, porcelanato, revestimentos de piso e parede, porcelanato, a gente não tem nenhum problema. O único problema é a gente saber qual revestimento que vai ser para planejar a estrutura adequada. Precisa de um espaçamento adequado para o steel frame, entender qual placa que vai ser melhor estar atrás desse revestimento e alguns detalhes técnicos ali de sequência de aplicação para a gente não ter problema. Entender? Aí entra o projeto, a gente entender fachada que está exposto, a gente tem que fazer uma análise técnica para entender como que vai ser o funcionamento desse revestimento na parede. Não é simplesmente chegar lá e colocar. Porque senão a gente vai contar com a sorte. Sorte por bem, sorte por mal. E a gente tem pintura. Eu gravei um vídeo sobre pintura também. A gente não pode passar qualquer tinta nas paredes do steel frame, tanto interna quanto interna. Interna porque a gente não usa, então a gente tem que utilizar materiais acrílicos. E externo, porque é uma parede externa, a gente tem um sistema construtivo que tem algumas características. E dentro dessas características, a tinta também precisa manter essas características. Então, a gente tem hoje uns 5 fabricantes aí que fabricam essa tinta específica para o Light Supreme, 5, 6, até mais, que vão beneficiar a utilização correta da tinta para o steel frame, para você ter a sua casa durável e resistente. Sexto aqui e último, parte de esquadrias. No vídeo sobre esquadrias eu falei, esquadrias é um dos pontos mais negligenciados que eu vejo na construção. Escolhe até a parede mais ou menos de steel frame, escolhe a telha ali sanduíche e chega nas esquadrias,
quer só tapar o vão e escolher o material mais barato, porque a gente escolheu que a gente está com vãos muito grandes, esquadria é caro, e então vamos para o modelo mais barato mesmo, que só precisa que a porta corra ali. Mas a gente tem que se atentar a vários pontos. A gente tem que se atentar, se a gente fez a escolha de isolamento térmico, isolamento acústico, as esquadrias precisam de acompanhar isso também, porque senão se a gente está lá com grandes aberturas, a gente cria um problema. Além disso, as esquadrias precisam de ser estanques, então se a gente tem grande abertura, a gente precisa de entender a vedação dessa esquadria para não ter entrada de água para dentro da parede, que são sempre os críticos de uma casa de light steel frame. Então, hoje eu recomendo também, tenha muita atenção na escolha de esquadrias, fornecedores de material, entender realmente daquele material vai te agregar, entender que tem diferentes qualidades de esquadrias. Então, se você está indo para uma casa de alto padrão, não invista nas esquadrias mais baratas, porque você pode até desvalorizar a sua casa. É muito importante sempre pensar isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Alguns pontos aqui de atenção para você na hora de escolha de materiais em LightSteel. Se você aprendeu com esse vídeo, entre em contato com a gente para te ajudar a planejar essa obra, para desenvolver todo o pré-obra da sua construção. Então, a gente vai ficar responsável por todos os projetos, a gente vai fazer o planejamento, vai fazer o projeto executivo, que seria a escolha desses materiais, analisar todos os detalhes para sua construção e planejamento para sua construção sair da melhor forma possível e detalhar essas informações no projeto para que depois a sua equipe de execução siga todos esses materiais, todo esse planejamento já pré-feito e você tenha realmente a sua construção com qualidade e eficiência. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, ficou alguma dúvida, deixe nos comentários a sua dúvida, a gente vai responder o mais rápido possível. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Acompanhe a gente também no Instagram, @LubicaEngenharia, estamos fazendo lives que a gente posta aqui no YouTube, a gente faz no Instagram todas as quintas-feiras, no fim do dia, normalmente às 18, 19, depende do parceiro ali que vai fazer a live com a gente. Elas são sempre na quinta-feira e a gente sempre posta na quarta ali um anúncio dessa live. Então, espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.